Olá, bem-vindo ao segundo bloco. E quem não pegou o primeiro bloco pode nos encontrar no Spotify como Programa Divinista. O nosso portal é www.conhecerpratransformar.com.br e lá você tem muitos livros, toda a obra do Oswaldo Polidoro, para baixar gratuitamente. Estamos no TikTok, no Facebook, no Instagram, no YouTube com a página Informes Divinos. Siga-nos. Pois é. Perdão. Oi? E quem quiser ganhar o livro Evangelho Eterno na sua casa, mande para o WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 99608-4846. Então, para você que continua aqui com a gente, já sabe, mas para você que está chegando agora, nós estamos hoje com a Mara Pellegrini aqui, contando um pouco do livro Um Médio de Transporte, que está disponível em PDF no portal, mas também no YouTube, Conhecer para Transformar. Você entra lá, tá lá ela comentando esse livro em 4 capítulos, né? Então aqui a gente vai fazer mais ou menos em 2, vamos ver, talvez ela volte semana que vem, né, gente? Tá programado, vamos ver até onde a gente vai. Aí ela estava contando que é a história do Cabral, da Ana e da Aura. O Cabral é um fazendeiro, a Ana é a esposa que se suicidou por uma questão de depressão profunda, e a Áurea é a mãe desencarnada do Cabral, e com quem o Cabral vai começar a trabalhar mediunicamente, e ela estava contando exatamente, acho que a gente pode voltar um pedacinho, exatamente como é que ele começou o trabalho mediúnico dele. Ele teve um sonho com a mãe falou, vai num lugar tal assim, num lugar assim, tal, amanhã encontrar comigo. Ele foi... E a Mara está nesse pedaço aí. Ele foi E aí ele saiu, né? Saiu com a mãe chamou ele falou que não conseguia, mas aí ele saiu em espírito, gente. Ela deitou e saiu em espírito. Em espírito. E aí a mãe levou ele para os lugares mais bonitos, mostrou a vida espiritual, mostrou tudo aquilo que a gente gostaria de ver, né? Essa é a verdade. Então, e aí ela começou já a dar aula, apesar de ser a mãe dele. Isso é muito importante, isso a gente percebe no livro, que apesar dela ser a mãe dele, ela é uma trabalhadora espiritual. Então, o trabalho em primeiro lugar, a responsabilidade em primeiro lugar. Trata ele com amor, mas quando necessário, com muita firmeza. Né? É muito interessante e isso eles mostram no livro, né? Porque ela é uma trabalhadora, tem de fazer as coisas, mas ele aceita, é isso que é bonito também. A partir do momento que ele saiu e que ele viu, que ele, vamos supor, ele desabrochou as mediunidades dele, ele se transformou num trabalhador incansável. O que pediam, ele fazia. Muito bom esse lado, muito interessante. Você sabe que a gente fez uma mensagem de abertura falando da importância da revelação, né? Então, não é à toa que Jesus culmina a vida dele generalizando a prática mediúnica, né? Lá no dia do Pentecostes, a gente fala isso quase todo o programa, porque é fundamental. Lá no dia da festa de Pentecostes, ele já estava desencarnado, ele volta em espírito, já os apóstolos estavam todos ali reunidos, escondidos, na verdade, porque eles estavam com medo também de serem crucificados. Ele volta, tem aquela maravilhosa eclosão mediúnica, porque a gente vai ver que a salvação, entre aspas, do Cabral, para ele não entrar numa depressão profunda também, vai ser o trabalho mediúnico. A salvação da Ana também, que a Mara vai contar, é o trabalho mediúnico junto com o Cabral. Então, é importante que a gente lembre o seguinte, a graça trazida por Jesus é a graça da revelação da prática mediúnica para toda a humanidade, né? Porque ela diverte, ela traz ensinamentos, ela traz alegrias, ela traz consolo, é tudo isso. Agora o livro mostra também o problema, né, da Marta. Da Ana. O suicídio. Isso é contra a lei de Deus. Não é matar, acabar com a vida. Né? Agora, conta um pouco, acho que está na hora da gente contar um pouco o que era a relação desses dois. Então, eu só gostaria de fazer um comentário em cima do que você falou, né? Que as pessoas, muitas falam assim, quando você vê, a pessoa suicidou, ela teve coragem. Pelo amor de Deus, verdade. Como você pode falar isso? Isso, e não é coragem,
Porque você, é que as pessoas não conhecem o lado espiritual, como você disse, vai contra as leis de Deus. O não matarás, porque você não vai matar o próximo, mas nem a si mesmo. Você tem de cuidar, o nosso corpo é sagrado para a encarnação. Então nós temos de usar ele porque ele é o transporte do espírito para estar aqui na carne. Né? Então jamais podemos pensar que isso seja assim um ato de coragem, é um ato de grande covardia e que quando você está lá do outro lado desencarnado, como a Ana disse, ela sentia a morte do mesmo jeito, ela caiu, ela sentia todo o movimento das ondas, ela sentia a água, ela morria. Né? Muitas vezes. Muitas vezes, seguidas vezes, né? Então, Cabral e Ana, eles têm uma história de paixão, de amor, de outras encarnações. E aí teve uma encarnação que Cabral era casado e a Ana era casada, cada um com seus respectivos maridos e famílias, filhos e tudo mais. E aí eles se conheceram. E eles se apaixonaram loucamente. Eles largaram as famílias e foram viver esse grande amor. Mas eles largaram, mas não tiveram a preocupação de prover as coisas, porque você não é obrigado a ficar com uma pessoa, mas você é obrigado a manter aquilo que você... Compromisso, né? O compromisso que você fez. Com os outros espíritos, com as outras pessoas. Os filhos, com a esposa ou com o marido, né? Então... eles largaram e abandonaram, e eles ficaram ali perdidos e muito mal, né? Então foi isso que aconteceu. E eles viveram essa grande paixão de uma maneira alucinante e esqueceram que eles tinham outros compromissos. E você sabe que é interessante porque é o seguinte, depois os filhos atuais deles são os filhos que eles abandonaram. E uma parte da depressão da Ana vem da obsessão daqueles que foram largados, que ficaram com raiva. Exatamente, né? Eles ficaram, o seu Oswaldo usa o termo ódio. Eles Com ficaram ódio. com ódio. Que também, olha só, você é responsável também por isso. Também. Por esse sentimento que o teu ato criou, esse sentimento, também você é coadjuvante, né? Então, a Mara, já trouxe uma fala do Cabral, de quando ele não era Cabral, de quando ele abandonou a família para ficar com a Ana, que não era Ana também, na encarnação anterior. Mas antes eu quero dar o nosso WhatsApp. Pode dar. Para quem queira ganhar o livro Evangelho Eterno. Mande para o WhatsApp com o nome e endereço completo. Código área 11, né? Aqui em São Paulo. Nosso WhatsApp 996084846. E quem quiser baixar também pode entrar no TikTok, no Instagram Informes Divinos, ou em PDF, ou no portal Conhecer. Olha, tem pessoas nos Estados Unidos, na Suécia, na Tailândia, baixando o livro Evangelho Eterno. Em português, inglês e espanhol. Você que está aqui perto da gente, aproveita, tá? Então, eu perdi o que eu ia falar, mas eu vou lembrar já. Mensagem do Cabral? Não, então eu vou... Quando não era Cabral. Quando não era Cabral. Mas antes disso... você falou uma coisa, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, é verdade. Ninguém é culpado de amar alguém, é verdade. Mas eu me lembro de uma frase do seu Oswaldo, Mará, que ele fala assim, que o amor, que a bondade e o amor, nesta vida encarnada, a gente ainda no nosso planeta exerce pela renúncia. Então, muitas vezes, eu vou fazer aqui um parênteses, eles poderiam ter renunciado a esse amor. Poderiam. Eles poderiam falar assim, não, eu constituo minha família, é bom que eu fique com minha família, eu vou renunciar a esse amor pelo bem da minha família. Se você faz isso consciente, você não sofre. Porque é consciente, porque você fez uma escolha. Então, embora ninguém é obrigado a ficar com ninguém, ninguém é culpado de gostar de ninguém, mas existe aquilo que você falou, os compromissos assumidos espiritualmente. Mas o Cabral, ele conta o que ele pensava na época em que ele abandonou as famílias para viver com a Ana, que não era Ana. Ele fala assim, esqueci o dever para com o meu lar, abandonando mulher e filhos, sem, contudo, deixar ao léu das cogitações a dobragem de joelhos diante de altares e outras contrições do menu litúrgico. Já vou falar sobre isso. Dizia para comigo mesmo que todo homem tem o direito a um tanto de cauda, conquanto não implique em abandono das coisas da fé. O que ele quis dizer assim?
olha, tudo bem, eu achava naquela encarnação, eu achava o seguinte, eu sou homem, eu posso ter meus erros, eu posso abandonar minha família, eu só preciso continuar indo na igreja que está tudo bem. Eu só preciso continuar indo nos rituais da igreja que está tudo bem. Era isso que ele pensava quando ele não era Cabral, quando ele abandonou a Ana. Mas chegou na hora de buscar ajuda e ajudar a Ana. Chegou a hora de... Tá. E aí ele vai, né? Ele vai. Principalmente porque em Deus não há condenação eterna. Não. Morreu, fica lá o resto dos tempos. Graças a Deus, né? Pois é. Graças a Deus. Só uma colocação. Você falou que os filhos da Ana e do Cabral são os filhos dessa vida, mas também o Pedrinho, filho da Ismênia, e também o Terêncio. Eles também... Não me conta, eu tinha lembrado, Então, não esqueci e disso. ele cuidou deles, né? Cuidou deles. Cuidou do o Terêncio. Deu educação pro Pedrinho, ele virou engenheiro agrônomo. Já dei spoiler, desculpa. Não tem, pode dar, não tem problema. Entendeu? E aí, ele fez isso. Quer dizer, a parte dele nessa encarnação... De ressarcimento, né? Do que ele perfeito. tinha abandonado os outros. Foi perfeito. Foi legal. E como é que foi o resgate? O resgate da Ana também é muito interessante. Eu gosto também de uma bronca que a mãe dele dá nele. Exatamente. Então, já tinha se passado 16 anos do desencarne da Ana. E o Cabral já era casado, tudo. Casou pela segunda vez. Casou pela segunda vez com a Catarina. Casou rapidinho, em 16 anos, casou rapidinho. Aí ele casou com a Catarina. Mas tudo bem. Aí a mãe falou, vamos fazer um trabalho, vamos fazer um resgate. Como ele já trabalhava sempre com a mãe, sem problema, ele saiu. Ela não falou qual era o motivo. E aí, quando eles desceram, que ela começou a descer pela subcrosta e começou a ir em direção ao Vale dos Suicidas. Aí já deu uma inquietação nele. Né? Aí ele começou a ficar. Quando chegaram no Vale dos Suicidas, ele falou, é aqui mesmo, né? E ele começou a ficar muito inquieto. E você sabe que quando a gente faz trabalho espiritual, a gente precisa estar bem ligado a Deus. Só explica para o nosso ouvinte, você já volta nisso, o que é o Vale do Suicida? Então, quando a gente desencarna, tem várias faixas espirituais. O seu Oswaldo fala que tem 7 faixas, entre a subcrosta e os céus superiores. E dessas faixas, tem subfaixas, tudo em 7. 7 subfaixas, 7, 7, 7. Quando você transgride a lei de Deus, você não matarás, você vai para um lugar específico onde várias pessoas fizeram a mesma coisa. Então, é o Vale dos Suicidas. E tem várias faixas, mais para baixo, quando as pessoas são muito reincidentes, quando a pessoa é só uma vez. A Ana, no caso, ela foi para uma faixa pelo que eu entendi no livro, médio, né? Ela se matou, né? Ela provocou o desencarne, então ela foi para essa faixa. E nessa faixa, o que aconteceu? Ela comenta isso no livro, né? Aconteceu que ela ficou sofrendo isso tempos. Rememorando o suicídio? Sim. A sensação, tudo. Tudo, a sensação, o sentimento, a dor, tudo. Ela ficou nesse nível muito tempo. Tanto que quando ela viu o Cabral e a Áurea, ela achou que tinha se passado mais de séculos, 200 anos. Olha só, por sofrimento tão grande. E aonde ela estava, já estava num lugar melhor, porque nessa faixa não teria como resgatá-la do Vale dos Suicidas. Teria de resgatá-la um pouquinho para cima. Só de um ladinho para o outro, um pouco para cima. E nesse caso ela já tinha conseguido chegar num ambiente mais para cima. Quando a gente vê nos livros de Oswaldo Polidoro, a espiritualidade até ajuda, mas ele é você que tem de ir caminhando. Tem uns que você vai se arrastando, né? Aí chega naquela casinha, tem uma limpezinha, aí você vai para um lugar, depois você para subir outro. É tudo muito difícil. As coisas não acontecem como aqui, vou e pulo e pronto. E você sabe que eu quero que você fale do susto do Cabral, mas é uma coisa interessante. A gente acha que aqui é mais difícil.
na carne não é mais difícil. Não mais é. difícil, a vida é mais difícil, a vida mais difícil é lá do outro lado. Sofrimento. As coisas são mais complicadas, não é assim, você não vai para onde quer, então assim, tratar de ter uma boa encarnação, vivendo os 10 mandamentos no dia a dia, imitando Jesus na prática diária, para merecer céus melhores, onde você tem maior liberdade e maior condição de mobilidade, de escolhas, de solicitações, de pedidos e tudo mais. Mas o que aconteceu com o Cabral que ele levou uma bronca da mãe? Então, aí quando ele chegou lá e percebeu que eles iam resgatar a Ana, ele saiu de si e ele ficou muito nervoso. E aquela paixão, aquele sentimento aqueceu ele, sabe? Aquele fogo. Aí a mãe falou assim, se você não está preparado para isso, você pode ir embora, que tem outros trabalhadores que vêm comigo. Eu não preciso que você venha. Agora, eu queria que você viesse. Agora, Porque ele se desestabilizou. Ele se desestabilizou totalmente. Né? E aí ele falou, estabilize-se ou saia. É bom ser mãe, né? É Ela bom. mandou. Não, essa Mas eu mãe... acho que ela... Eu digo, que não é bom ser mãe, eu digo que apesar de ser mãe, ela falou isso. Também. Né? Apesar. E é trabalhadora, né? Então ela precisa de alguém, porque também ela não pode trazer uma pessoa, levar uma pessoa lá para depois passar mal e ela ter de ter todo um trabalho para carregar dois, que é verdade, né? E depois era importante que o Cabral participasse do resgate, porque ele tinha culpa também, por causa da encarnação anterior. Lembra? Não lembra porque eu não falei aqui. Eu falo no YouTube, quando eu faço o comentário do meu livro, que é... Esqueci o nome do meu livro, mas eu vou lembrar. Nos Planos da Morte, que eu vou fazer aqui, dos emaranhamentos na vida, dos relacionamentos da vida. Mas eu te cortei. Vocês parecem... Comadre? Não é comadre, como é que fala? Dorama. Dorama. Eu quero... Chegaram até a Ana? Por favor. Ele vai chegar. Pode continuar. Ai, Dorama, gostei dessa. Bom, então, aí quando a Ana estava conversando com uma senhora lá, que era moradora desse lugar, mas também era suicida e trabalhadora dali. Então ela viu, a senhora estava lá conversando com ela, porque já sabia que vinha chegar gente. Aí quando a Ana viu, ela estava cabisbaixa, muito mal. Aí quando ela percebeu a presença da Áurea que estava chegando, porque outra coisa, né? O sentimento que você falou é muito... Não tem a carne que segura. Então, aqui é o sentimento carnal, mas lá aquele sentimento espiritual aflora. Tá bom, vamos para a Ana. Quando ela viu a Ana viu a Áurea, ela ficou assim, ela se alegrou, ela mudou, como se ela florescesse, a Ana. E aí a Áurea chegou, e aí ela viu o Cabral. Aí quando ela viu o Cabral, foi aquela sensação. E aí foi aquela conversa, e a Áurea falou assim que estava esperando muito tempo para poder resgatá-la, que ela agora melhorou, que estava melhor, então poderia tirá-la de lá, que para ela era uma bênção também fazer isso. Ela agradeceu muito, né? E aí a Ana falou assim, graças a Deus, fazia séculos, né? Ela achou que estava séculos sofrendo. Aí ele falou assim, a Áurea falou, não, você só está aqui há 16 anos, né? Aí ela viu o Cabral, tudo, aí ela olhou, pensou, aí ela caiu em si, 16 anos, nossos filhos estão órfãos. Aí ela pensou nos filhos. Porque ela pensou que o Cabral tivesse desencarnado, é isso? Porque quem faz trabalhos espirituais normalmente está desencarnado, né? Na cabeça. Aí a Áurea, porque o Cabral, depois da bronca, ele só abria a boca se ela permitisse. E ele falou, só quando eu deixar. Ela é bem ruim. Ela é bem ruim. Então, ruim assim. Não, ela é bem firme. Bem firme, tem de ser. Tem de ser. Para trabalho ali não tem jeito. Aí a Áurea explicou para ela que não, que o Cabral estava encarnado e que ele estava ajudando ela em vários trabalhos e que queria e veio aqui para ajudá-la a resgatar. Legal. Aí ela ficou mais
tranquila, e aí permitiu que o Cabral falasse. Ele falou assim: não, nossos filhos estão ótimos e eu tenho mais filhos do outro casamento. Olha que interessante que a Mara vai contar. Olha como a gente é igual aqui e lá. Exatamente. Aí ela veio um furor na cabecinha dela, ela ficou já nervosa. Outro casamento, né? Ela ficou enciumada, gente, porque ele casou. Exatamente. Aí a Aura falou assim: o que você queria? Que os teus filhos não tivessem uma mãe para cuidar? Você deixou filhos pequenos e que não pudesse cuidar da esposa, né? Não dava, ele precisava. Aí ela foi se acalmando, jogar energia, ela foi se acalmando, e ela pediu desculpas. Mas o sentimento é muito É um sentimento de posse, né, gente? Tem uma diferença entre amor, posse, é complicado. Eu quero só resgatar, Mara, você tem mais alguma coisa que eu quero... Dessa passagem eu quero resgatar uma fala da mãe do... Só uma coisinha. Aí o que aconteceu? A Aura pediu que os trabalhadores ajudassem depois o Cabral a voltar, porque eles iam fazer um trabalho para dar energia para ela na casa da Guisa, né? E do seu Viçosa, que eles iam lá fazer um trabalho, que já estavam todos lá sentados trabalhando, porque sabe, a espiritualidade mandou eles fazerem um trabalho espiritual. Deixa eu entender, então, lá na casa da outra fazenda. Da outra fazenda, estava acontecendo uma sessão espírita, vamos dizer assim. Uma sessão que foi montada a pedido da Áurea para dar energia para eles fazerem esse resgate. Porque ninguém nada faz sozinho, né? Aí estava lá eles, lá os médios, as pessoas que participavam, e lá no Vale do Suicida estava a Ana, o pessoal lá. E aí agora eles iam para lá, inclusive o Cabral, né, ia para a casa dela, e aí como ela ia levar depois a Ana embora, depois da energia, o Cabral, ela pediu para um trabalhador, quando terminasse o trabalho, que levasse o Cabral até o corpo, para ele voltar, né, para a carne. E nessa energia, só terminando, quando eles fizeram, chegou a Aura pediu para Ana ficar do lado da Guisa, e a Guisa, com muito amor, as energias começaram a aparecer em filamentos, e toda a sessão ficou uma energia só, cheio de fibras e filamentos. Olha. Todos foram abençoados com isso, mas a Ana voltou a ser o que era a Ana. Que legal. Maravilha. Gente, foi um trabalho lindo. Olha que a importância, nós já estamos bem adiantados, mas eu quero falar isso. Olha a importância de você, de nós encarnados, praticarmos a oração em conjunto presencial. De estar no local onde as pessoas estão, por exemplo, como em Perdizes, orando para os outros no meio dos outros. Porque a gente ajuda aquilo que a gente vê, que são as pessoas que estão lá, e naquilo que a gente não vê. Por isso que o seu Oswaldo fala o seguinte, participar de oração em conjunto já é um modo de fazer o bem. Então, não deixe de procurar um lugar onde se pratique os 10 mandamentos e os dons mediúnicos, que façam esses trabalhos de orar para os outros no meio dos outros, para você, para nós, ajudarmos uns aos outros. É importante levantar a perninha da cadeira, andar e ir até lá para fazer o trabalho. Lá em Perdizes, todo sábado, tem outros horários, mas eu só decorei o meu, porque é o que eu vou. Que eu estou lá. A gente está lá às 10h30. Às 10 horas. Às 10 horas da manhã, todo sábado, tá bom? Deixa eu só falar um negocinho. E ela chegou a incorporar na Guisa e perguntaram para ela como era lá. Ela falou que era o inferno. Porque a dor é muito maior do que a dor que ela sentia antes de desencarnar. Exatamente. Essa frasezinha aqui que eu vou trazer, eu vou pegar ela no próximo programa nosso, Mara, me lembra depois. Porque agora nós vamos para a nossa oração, a nossa vibração pelo mundo, nós vamos para a oração 1, viu, Pedro? Então, pense lá em tudo que você precisa, mas peça pelo planeta, peça pelas pessoas que sofrem, e vamos pedir pelas pessoas que estão em depressão, para as pessoas que estão pensando em suicídio, que elas sejam energizadas, amparadas, para tomar outro rumo, tá bom? Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade,
concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me, ó poder infinito, em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças a Deus, quando começou a oração ao princípio sagrado, eu vi uma luz muito grande e essa luz, ela banhava, passou ao redor de todo o nosso planeta. E aí, olhando assim, como se eu estivesse de fora, aí eu vi três, como triângulo, né? Eu vi João Evangelista, eu vi Grande Mãe Maria e vi Bezerra de Menezes nesse triângulo e todos de mão jogando essa energia maravilhosa para o nosso planeta. Graças a Deus. Essa oração está no Evangelho Eterno, que você pode receber gratuitamente no WhatsApp 996084846. Recadinho final, Jorge. Procure um local de oração bem cristão, onde se pratica as mediunidades, onde se respeite os 10 mandamentos e vá orar pelos outros, no meio dos outros, no mínimo, uma vez por semana. A nossa primeira meta é nos mantermos aqui no planeta das segundas eras, da próxima era, tá bom? Então, para isso, viva os seus 10 mandamentos no dia a dia. Mantenha esse estado de oração que fazer o bem ao próximo. A gente se encontra aqui no próximo programa Divinista, domingo, 8h30 da manhã. Fique com Deus. Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Fique com Deus.